Observatório nasceu com a ideia de monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro. Porque é muito importante a gente tirar essa ideia que os torcedores têm, ou que a própria sociedade tem, que o futebol é um lugar, o estádio é um lugar de desabafar frustrações. Que no estádio de futebol pode tudo, pode violência, pode gritos homofóbicos, racistas, preconceituosos. Então a gente precisava ter um mapa, precisava desenhar esse preconceito dentro dos estádios para depois a gente avançar num diálogo com clubes, federações, entidades esportivas e mostrar a realidade de um futebol que não é esse espaço que a gente tanto gostaria que fosse um espaço acolhedor e de confraternização. Porque a gente também tem o entendimento, né, que o ambiente de um estádio de futebol, ele é um ambiente que propicia para as pessoas preconceituosas a desenvolverem essas manifestações. E nós temos que fazer com que isso tenha um controle, que a gente tenha que mostrar para essas pessoas que aquele ambiente não é um ambiente que ela é, vamos dizer assim, bem-vinda, ela tem que se sentir constrangida nesse sentido. Então nós temos uma série de atividades que desenvolve a capacitação dos nossos colaboradores, capacitação dos colaboradores da Arena, capacitação da nossa torcida, conscientização da nossa torcida nesse sentido. É um clube que os resultados de campo, evidente, é um clube de futebol e os resultados de campo, eles acontecem, depois a gente oscila, é do jogo. Agora a história do clube institucional, puxa vida, isso aí, a história do Grêmio é linda e é pouco conhecida. Esse foi meu o impulso para escrever, a minha inquietação para escrever meus livros. Acho que o papel de um clube de futebol, que a gente sabe a paixão que ele desperta, o pertencimento, a identidade que a gente tem por aquele emblema, por aquela camiseta, por aquelas coisas, aquilo que desperta na gente, um clube de futebol tem um papel decisivo para melhorar a sociedade. A gente passa por um processo, né, de adaptação, de aceitação, por ser mulher, por ser negra. E a gente conseguiu, né, enfrentar, eu falo não só no meu nome, mas falo também no nome das meninas, que foi complicado, foi intenso, mas a gente conseguiu, né, se projetar e trazer esse espaço do futebol feminino dentro do Grêmio. Foi através do Dr. Fábio Koff, né, que a gente conseguiu essa abertura, essa possibilidade de tornar, de ser atleta do Grêmio, mas também teve toda uma luta fora dela, né, porque isso era o início, e todo início tu trabalha muito com a questão de conceitos e preconceitos, né, e é complicado, né, no dia a dia, né, uma coisa é tu vestir uma roupa, um uniforme e entrar e treinar, e a gente não tinha só isso, a gente tinha que fazer o todo, né? A gente tinha que mostrar que a gente não veio só por uma brincadeira, a gente veio para ficar, a gente veio para criar, a gente veio para fazer parte dessa história. A evolução vem acontecendo principalmente porque a pauta racismo no futebol, ela está cada vez mais sendo discutida, sendo debatida. Diversas iniciativas de clubes, diversas quebras de silenciamento de jogadores de futebol que começam a falar de racismo, não só da denúncia de racismo, mas falar de uma realidade que eles viveram na infância, que foi a violência racial, e isso é muito importante. Então eu percebo que a gente conseguiu avançar enquanto sociedade, debater cada vez mais o racismo dentro do futebol e usar o futebol para que a gente debata cada vez mais o racismo na nossa sociedade. E isso, felizmente, vem acontecendo. Falar sobre racismo, falar sobre homofobia, sobre preconceitos, né? Sempre contra a agressão, contra a identidade de uma pessoa. Eu escrevi o livro da Coliguei, daí eu cheguei para uma pessoa e, claro, eu fui alvo de flautas dos adversários e também dos gremistas. Ah, mas o que esse cara está escrevendo? Né? E eu tive algumas situações de um cara, pô, tu te lembra da Coliguei? Ai, que vergonha, Coliguei. Estou escrevendo um livro sobre a Coliguei e o cara, opa, ele está falando sério. Poxa, que bacana. Então, só o fato de existir esse livro mostrando, gente, isso aqui é sério. Vamos falar sobre isso, é bonito, isso é uma página linda da nossa história. Só tu chegar e dizer isso já muda a perspectiva.
Então eu acho que o clube, toda ação do clube é muito importante para melhorar o mundo, para melhorar a sociedade. E eu acho que é isso que a gente precisa enxergar nas pessoas. Não é isso aqui. É unidade, é a pluralidade. É eu conseguir entender a minha razão, mas respeitar a razão dos outros e o espaço dos outros. Esse mundo é tão grande, espaço para tudo. Então, se nós pensarmos nessa questão da luta contra o racismo, luta contra os preconceitos como um todo, e o que o trabalho do Grêmio vem desenvolvendo nas ações sociais, do IGT e outras ações aqui, o Departamento de Responsabilidade Social, nós entendemos que o clube ele tem que ter esse papel, né? E é nesse sentido que a gente vem trabalhando de uma forma bastante intensa, articulada e com o objetivo final de que a gente consiga, num futuro que nós não temos também essa noção de quando vai ser, em que essa doença da sociedade seja extinta, né? Que esse é o nosso sonho como um todo, como cidadão de uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva. Eu acho que os clubes, como verdadeiros veículos de comunicação, eles devem cada vez mais trazer a pauta para dentro dos clubes de futebol. E aí, quando eu digo trazer, é fazer seminários, fazer campanhas envolvendo sócios, torcedores, torcida organizada, atletas, categorias de base. Eu acho que esse diálogo sobre o que é racismo, ele precisa cada vez mais estar inserido dentro dos clubes de futebol. Porque os clubes de futebol, como eu disse, né, verdadeiros veículos de comunicação. Todo mundo para ouvir uma manifestação do seu clube de coração. E aí, se a gente conseguir trazer esse debate para dentro do clube, é fundamental. É fundamental porque nós vamos conseguir debater racismo com pessoas que nunca pararam para pensar o que é racismo ou debater racismo. Então o futebol tem essa força e precisa usar essa força para o bem, né? Precisa usar essa força para combater essas malezas da sociedade. É uma luta, né? É um trabalho, é um caminho que ele tem, é um caminho sem volta, como a gente vem sempre falando, mas ele tem momentos em que a gente sabe que tem alguns recuos ou tem até algumas frustrações por eventos isolados, mas nós entendemos que o clube como um todo, ele tem um caminho, uma responsabilidade que é um caminho que vamos dizer assim, é olhar para frente e buscar esse objetivo maior. Nós estamos desenvolvendo muitas atividades, tanto internamente, que envolve também retomada de capacitações, né, de conversas, palestras com as escolas, com a base, com o departamento, com os colaboradores, né? E nesse sentido que a gente vem trabalhando. Assim, se a gente olhar para 2014 e olhar para cá, a gente tinha poucas manifestações de clubes de futebol sobre racismo. Mesmo em 20 de novembro, eram poucos clubes que se manifestavam. Então eu, no começo do trabalho, acho, né, importante que todos os clubes se manifestem. O tamanho da manifestação e o reflexo que ela vai ter na sociedade é um debate que a gente precisa fazer depois. Primeiro, a gente precisa motivar que todos os clubes utilizem esse espaço para falar de racismo. Hoje, a gente percebe que alguns clubes já estão mais avançados nesse debate. A história de negritude, de pluralidade do Grêmio é um motivo de extremo orgulho para nós gremistas. É motivo para ser gremista, inclusive. E o que me motivou a escrever esses livros, primeiro, eu sou um neto de sobreviventes do Holocausto, né? Eu tenho todo um histórico familiar que, para mim, essa questão do respeito às diferenças é essencial. Eu acho que isso nos qualifica como seres humanos, o respeito à diferença, a diversidade, a pluralidade, a generosidade. O falar de racismo dentro do seu ambiente de futebol, né? Não só do futebol em termos de rede social, mas dentro de conversas com categorias de base, conversa com torcedores. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Os jogadores são ídolos de crianças, né? As crianças param para perceber. Então é muito dolorido quando um jogador sofre racismo e ele silencia. A gente precisa entender por que ele silenciou. E o futebol nos dá essa perspectiva. Por ser esse canhão que ele é, né? Por os jogadores influenciar tanto a sociedade. E o futebol brasileiro influenciou a sociedade. Então eu acho muito importante que a gente, primeiro, faça com que os clubes se manifestem. Depois vamos ampliar esse debate para tentar, nesse diálogo, fazer com que as manifestações e os posicionamentos sejam algo
que tenha reflexo no dia a dia, principalmente das pessoas negras. A gente sabe que isso é um trabalho que às vezes nos leva a algumas certas frustrações por episódios, né? Mas nós estamos enfrentando, o clube está enfrentando. Aqueles episódios que ocorreram dentro da arena nos últimos momentos estão sendo investigados, foram denunciados pelo Ministério Público, foram tratados pela Comissão de Ética do Conselho, né? E vão ser sempre tratados. E nós teremos, assim, punições rigorosas daquelas pessoas, daquelas manifestações que fogem desse tipo e cometam esse tipo de crime. Seja qualquer crime que for feito em termos de preconceitos. Isso está sendo tratado pelo clube e isso é um caminho sem volta. E isso é extremamente importante para a nossa instituição, né? Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho que vai, né, nós vamos deixar de existir e esse trabalho vai continuar. Com certeza, da mesma maneira que o Grêmio vai continuar. Eu cansei de ouvir, isto é para homem. Isto que tu praticas é para homem. Tudo bem, acha que é para homem, eu vou continuar jogando. Porque é um prazer que eu tenho. Eu tenho facilidade, eu tenho habilidade, eu adoro jogar. Eu não iria abrir mão de querer jogar futebol. Então, esse preconceito eu senti. E da cor, então, nem se fala. Jogava, jogadoras, por exemplo. Olha lá aquela negra, marca aquela negra. Olha, ela é negra. Essa, vamos dizer assim, quer me excluir. Só que eu quero dizer para vocês, essa cor aqui, ó, eu amo ela. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, na minha história. Eu nunca tive vergonha disso. O mundo pode ter excluído ou tentado excluir a nossa raça. O mundo. Não facilitado para nós. Mas isso nunca nos deixou de nós tentarmos, de nós lutarmos, de nós sermos o que nós somos, de entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, sem precisar entrar pelo elevador dos fundos ou pela porta dos fundos. Que quem é negro passou, ou em loja, ou em supermercado, ou na rua. Todo mundo olha, qualquer coisa que aconteceu, não vai muito longe. Se acontecer algum roubo, para quem é que eles olham primeiro? É para um negro. Ah, aconteceu um roubo? Não, para um pouquinho, vou olhar aqui nessa sala, é um negro. Por que um negro? É a nossa cor. É a minha cor que se difere. Me acho capaz, me acho inteligente, sou uma pessoa bem resolvida na minha vida, em todas as minhas escolhas, em tudo que eu faço. Tenho orgulho da minha história, não escondo a minha história para ninguém, porque ela é a minha raiz. A Semana da Consciência Negra é um marco, né? Porque a gente precisa pensar assim, foi uma quebra de paradigma. Se pensava em negro e se pensava em racismo no dia 13 de maio. E aí, por um movimento que nasce de tentar valorizar a luta de pessoas negras, de antepassados negros, a data vai para ser o Dia da Consciência Negra. É uma data que a princípio não deveria existir, porque a gente deveria falar de racismo, lutar contra o racismo todos os dias, mas é uma data muito simbólica. Simbólica porque marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores expoentes na luta contra a escravização do povo negro. E simbólico porque é uma semana, é um dia que a sociedade brasileira vai discutir. Quem concorda e quem discorda sobre a data vai discutir e vai tentar entender, né? E nós negros do lado de cá vamos tentar cada vez mais levar essa pauta, esse debate para todos os espaços. E aí quando a gente fala todos os espaços, a gente também está falando do futebol. Eu acho que aonde tiver uma disputa de poder, aonde tiver pessoas ouvindo o que está sendo dito e falado e exibido, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa marcar. E a Semana da Consciência Negra, infelizmente, nos dá mais visibilidade, então por isso a gente precisa utilizar esses espaços. Eu não estou lutando só por mim, eu estou lutando por toda a minha raça, eu estou lutando por toda a equidade que eu espero que a gente possa dar para aqueles que, de uma forma ou de outra, não tiveram a minha oportunidade. Eu tive a oportunidade, meus pais me deram, mas tem muita gente da minha raça que não teve. E é essa hora que a gente tem que pensar no que nós vamos fazer para melhorar. O que a gente pode, de que forma a gente pode colaborar. Eu não quero ficar pensando no que passou, porque eu passei.
E não só eu. O que tu deixa para os escravos lá atrás? Lá era muito pior. Presa num pau, sem tomar água, sendo chicoteado, a escravatura. Eu venho de lá. E se eu venho de lá, eles suportaram, eu aqui, com todas as condições que hoje eu tenho, é o mínimo que eu posso honrar essa pele que eu tenho. Eu me amo. Eu amo a minha cor, eu amo a minha negritude. E eu acho que é isso. E fica esse símbolo aqui, ó, dessa força, dessa raça, desse exemplo. A minha gratidão a todos os negros, a todos os brancos, a todos os amarelos, a todos sem exceção que lutam pelo fim do racismo, que nos aceitam como nós somos e que essa união possa, em todos os momentos, a partir de agora, a gente conseguir, com o tempo que for, não importa, mas que a gente ganhe essa guerra. A nação tricolor que me representa, eu peço a cada um de vocês que a gente faça essa grande jogada. Esse vai ser o maior gol institucional que a gente pode fazer. Minha gratidão a todos.